Fala galera, Júlio Teodoro aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente está iniciando a nossa videoaula Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo. E nós vamos ver todos os processos da farmacologia, sistema nervoso central, digestivo, trato gastrointestinal, sistema nervoso, respiratório. Então, já se inscreve aqui no canal, curte, vai ser um conteúdo incrível que eu vou estar trazendo e eu denominei como curso grátis de farmacologia básica, a base do sucesso. Por que a base do sucesso? Porque a base do sucesso farmacêutico é você dominar as origens farmacêuticas, que é a farmacologia, ter um bom domínio da sua mídia, do seu marketing digital, da sua exposição, da sua comunicação e você ter um bom know-how em vendas. Então é isso que a gente vai trabalhar nesse canal, é isso que eu pretendo trazer ao longo desse curso. Então, a gente vai falar sobre farmacologia? Sim, vamos falar sobre farmacologia. Só que não é só sobre farmacologia, é sobre crescimento, é sobre sucesso na sua profissão. E você precisa dominar isso. Você precisa dominar todas as bases para ter um sucesso. Para ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa dominar essas bases. É de extrema importância você dominar essas bases. Então vamos lá? Eu repeti bastante, né? Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, especialista em farmácia clínica, em farmácia estética. Estou concluindo o curso de nutrição, certo? E atualmente eu trabalho na farmácia hospitalar. Trago bastante conteúdo aqui para vocês na farmácia hospitalar. E estudando, né, na minha jornada, na minha prática de trabalho do dia a dia, tive essa ideia de trazer um curso grátis sobre farmacologia. E bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, a gente pode estar dividindo ele basicamente, para fins didáticos, como o sistema nervoso somático e o visceral. Visceral, não é visceral, é visceral. O somático, ele está relacionado ao ambiente externo, é a nossa parte do músculo esquelético, a parte da movimentação, que ele envolve apenas um único neurônio, que é o neurônio motor, certo? Sai do tronco encefálico, tem toda a sua distribuição, que é a nossa coordenação. Já o visceral, ele está relacionado ao nosso ambiente externo. O que é o ambiente externo? São os órgãos viscerais, certo? E os órgãos viscerais, na sua parte de coordenação, como tem uma coordenação músculo-esquelética, nós temos as coordenações viscerais, certo? Dos órgãos em si. E essa a gente divide em duas etapas. As anatômicas funcionais, né? Que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, certo? E a gente tem essa distribuição, que seria os gânglios, certo? Os gânglios são as distribuições do sistema nervoso central. Que a gente tem o pré-ganglionar, certo? Que, gente, eu vou falar para vocês um detalhe. Às vezes eu tenho dificuldade de falar certas palavras. Quem me acompanha lá no Instagram, certo? julioteodoro.farm, sabe que eu tenho dislexia, porque eu já comentei em relação a isso. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu tenho dislexia e eu tenho dificuldade em falar algumas determinadas palavras. Só que um detalhe muito importante, eu acho que o fato de eu ser dislexo, de eu ter dificuldade de aprendizado, de eu ter dificuldade de comunicação, isso me fez estudar e ser a pessoa quem eu sou, a pessoa comunicadora e que traz conteúdo, certo? Que é esforçada, que busca aprender dia após dia. Porque eu vou falar, esse conteúdo aqui, eu li, reli, e às vezes ainda fica coisa para trás e a gente vai ter que voltar a estudar mais outras vezes. Então, futuramente, a gente vai ter outros treinamentos falando sobre o sistema nervoso autônomo. E não tem nada de errado. A vida tá aí pra gente aprender e é esse processo mesmo. Mas vou retornando ao conteúdo, por isso que eu falo para vocês, a base do sucesso é nunca desistir. Mas vamos lá. O que é o pré-ganglionar? Que ele começa dentro do sistema nervoso central, dentro do cérebro. E as reações bioquímicas que acontecem lá, acontece a liberação de um neurotransmissor, certo? Chamado acetilcolina, certo? Então grava esse nome, acetilcolina, certo?
E no pós-ganglionar, certo? Que é dentro dos gânglios, tem no início da ramificação, certo? Onde começa as bolsas sinápticas, que é a liberação de acetilcolina. Beleza. A gente foi para o pós-ganglionar, que é nos gânglios mesmo, na distribuição das inervações. Acontece a liberação de neurotransmissor de acetilcolina, certo? Que é destinado... Lembra que eu falei para vocês que na parte visceral, certo? Visceral das vísceras, pulmão, fígado, rim. Então, o que acontece? Acontece algumas liberações. No sistema nervoso parasimpático, temos a liberação do neurotransmissor acetilcolina. E no sistema nervoso simpático, temos a liberação de noradrenalina. E agora a gente vai entrar no conteúdo que eu tenho estudado bastante, que é sobre as catecolaminas, certo? Que é sobre a parte dos colinérgicos e dos adrenérgicos. Bom, vamos lá. E você tem que dominar essa parte. É a base, é o fundamental. A liberação colinérgica e a liberação adrenérgica. Então vamos lá. O que é a colinérgica? A colinérgica são as junções, certo? Neuromuscular, que faz o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central. Então são as junções, é a junção do autônomo e do sistema nervoso central. Beleza. A função adrenérgica, essa é a colinérgica, certo? Função neuromuscular. A função adrenérgica é a nossa função mais instintiva, emocional. Não emocional, mas reativa, que é a do estresse, certo? Sob estresse, a gente tem a liberação, certo, de algumas reações bioquímicas, que a gente vai ver agora, logo em seguida, que tem a reação de luta ou fuga. Essa é a adrenérgica. A colinérgica, como o próprio nome diz, liberação de acetilcolina, certo? Contração e relaxamento. Já as adrenérgicas, a gente tem as catecolaminas, certo? Que tudo começa com a tirosina, que é o metabolismo da tirosina, que a gente vai chegar lá nesse que eu estou tanto falando. Na tirosina desencadeia um processo de oxidação, certo? Que é a DOPA. Já escutou falar em DOPA? Eu acho que no curso de farmácia a gente escuta falar bastante em DOPA, né? É a dihidroxifenilalanina. Faltou o lanina aqui, ó. Só ficou lá. Mas é o lanina, que é a DOPA, certo? A gente vai falar bastante DOPA aqui pra frente. Em uma reação de oxidação do dihidroxifenilalanina, temos uma enzima, certo? Que é a tiroxina hidroxilase, que faz o processo de tirosina em DOPA. De DOPA acontece uma reação, certo? De aromatização desse aminoácido, de um aminoácido, certo? Que é a descarboxilase, que chegamos à origem da dopamina. Nós chegamos na dopamina, que é uma catecolamina endógena, certo? E aí, a gente fala bastante em metabolização, certo? Em reações bioquímicas, e a acetilcolina é da parte colinérgica, e as catecolaminas, que é a dopamina, o neurotransmissor, é da tirosina, adrenérgica. Então, colinérgica, adrenérgica. Passando agora para a gente esmiuçar a parte das catecolaminas. Por que é importante a gente falar sobre as catecolaminas? As catecolaminas é a nossa parte instintiva, certo? Eu já falei isso bastante. Mas então vamos lá. A dopamina, ela fica na vesícula, ela fica em um depósito, certo? Nas fendas sinápticas. Na verdade, a dopamina ela é transportada quando acontece a metabolização, a oxidação da tirosina, que a gente chega até a dopamina. A dopamina ela é armazenada, ela é transportada e armazenada em vesículas sinápticas, certo? Que são as monoaminas vesiculares, que a gente vai colocar como a sigla aqui de VMAT. E logo à frente a gente vê que tem a divisão entre A1 e A2, certo? Que tem certas divisões na metabolização, porque as reações bioquímicas no nosso corpo, elas não acontecem em um único local, elas acontecem em vários locais, como a gente vai ver em seguida. E as monoaminas vesiculares, aonde está a dopamina, certo?
acontece algumas reações metabólicas, certo? Que temos a dopamina, que sofre a ação, certo? Da reação de beta-hidroxilase, chegando à noradrenalina. Então vamos lá. O que são as catecolaminas? As catecolaminas, a gente tem a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina, que são todos metabólicos a partir de reações da dopamina, que temos as catecolaminas, que cada uma tem suas reações fisiológicas no nosso corpo, que a gente vai ver logo em seguida, das ações delas. As vesículas sinápticas, a monoaminas vesiculares, A1, ela é expressa na periferia, nas glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais, certo? E a gente tem a parte simpática, simpáticos, dos glândulos simpáticos. E temos a parte das vesículas monoamina vesicular 2, que é expressa no sistema nervoso central, certo? Que ela é transportada, metabolizada em serotonina e intermediada, né, na histamina e na catecolamina, como podemos ver aqui, certo? Ó, serotonina, histamina, catecolamina, que é a parte do sistema nervoso central que fica expressada, armazenada a parte das fendas sinápticas vesiculares, bom? E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, certo? Vai ser um prazer imenso a gente bater um papo. Inclusive aqui embaixo tem um link para você participar de um grupo onde eu vou estar gravando novas aulas. Pode ser aulas menores que essa, porque essa daqui é para a gente esmiuçar um pouco melhor a parte da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Perdão. Primeira aula gravada, a gente dá uma secada na garganta, é uma reação fisiológica do nosso corpo, porque o que acontece? Dá uma subidinha nas catecolaminas. E agora eu vou chegar aqui, né, nessa parte das reações fisiológicas, certo? Das funções adrenérgicas e colinérgicas. Bom, vamos prestar atenção aqui. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que as funções colinérgicas é a parte de relaxamento, contração do nosso junção músculo esquelético, certo? Neuromuscular. Então, essas são as reações colinérgicas. As reações adrenérgicas, certo? O próprio nome fala de adrenérgicas. Cada órgão nosso há uma expressão diferente. Então vamos aqui, eu vou falar algumas para vocês verem no coração. As reações, ó, no coração tem o nodo sinusal, auréoculas e ventrículos. Vamos lá. As parte simpática dos nódulos sinusal. Aumenta a frequência cardíaca, certo? A parte sináptica, função adrenérgica. Função adrenérgica no coração. O que acontece? Aumenta os batimentos cardíacos, maior contração e condução mais rápida e aumento da contração e contrabilidade, certo? Funções adrenérgicas no coração. Então, aumentou catecolamina, certo? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, o coração pode acelerar, aumentar a frequência cardíaca. Então, essas são as funções adrenérgicas, certo? Porque tem receptores no coração que recebem esses. Já as funções colinérgicas, certo? Da parte parasimpática. O que acontece? Diminui a frequência cardíaca, contrabilidade diminui e menor contração, certo? Contrabilidade diminui e menos contrabilidade. Então essas são a parte do coração. Cada uma reage de uma forma. Bom, as dos arteríolas, perdão, viu? Eu falei, a gente vai construindo aqui nossas aulas. As arteríolas. Bom, as arteríolas têm a coronária, cerebrais, pele, mucosa e o sistema muscular esquelético, do sistema do músculo esquelético. Bom, a parte das coronárias. O que acontece? Há uma contração alfa 1, certo? E uma dilatação beta 2. O que é alfa 1 e beta 2? São os receptores.
aonde vai se ligar, certo? Na parte adrenérgica, se liga a uma contração, certo? Vamos falar nas artérias. Se ligou nos receptores alfa-1, contrai. Se ligou nos beta-2, dilata. Então, isso aí é um diferencial, porque o que vai depender? Vai depender se é noradrenalina, se é adrenalina, se é dopamina, certo? Cada uma dessas tem a função adrenérgica e colinérgica desses neurotransmissores. E a reação colinérgica, há uma contração. Então, o que acontece? Há uma contração das artérias, das arteríolas coronárias, contrai, reações colinérgicas. Bom, no cérebro, o que acontece também? É a mesma coisa, contração vai depender dos receptores, alfa-1 e beta-2. Só que acontece um efeito diferente. Na parte colinérgica, na região cerebral, em vez de acontecer uma contração, há uma dilatação. Uma dilatação da parte parasimpática. E vamos passar para a pele e mucosa. Também, beta 1 e beta 2, certo? Constrição e dilatação. E também acontece o mesmo efeito do cérebro, uma dilatação. Então, o que acontece também no músculo esquelético? Músculo esquelético, uma leve contração, certo? Então, aumentou a adrenalina, dá uma leve contraída no músculo esquelético. Por isso que a gente trava quando a adrenalina sobe, entende? Tem os glândulos salivares, os glândulos renais. Lembra que eu falei para vocês que igual hoje, essa é a minha primeira aula. O que aconteceu? A adrenalina subiu, a catecolamina subiu, certo? Na região da musculatura lisa das minhas cordas vocais, aconteceu uma constrição, certo? Nessa constrição foi onde eu tossi. Então, só para você conseguir compreender um pouquinho, inclusive vou até beber uma água aqui para poder facilitar. Bom, agora a gente vai chegar numa parte importante. Pulmão, certo? O que acontece? No músculo trônquio bronquial, a secreção brônquica. Há um relaxamento, certo? Quando há função adrenérgica, há relaxamento. Quando há função colinérgica, há uma contração. Bom, no pâncreas, certo? Células betas e acínios. Acínios, há uma diminuição na função adrenérgica, há uma diminuição da secreção e na colinérgica, aumento da secreção. Células betas, insulina, certo? Liberação de insulina. Diminuição da alfa-2, certo? E um aumento da beta-2. E sem função colinérgica. Trato gastrointestinal, aumenta o tônus, certo? Então, adrenérgica diminui e na colinérgica estimula, certo? E nas vias urinárias, o esfínter, certo? É onde onde tem os receptores adrenérgicos e colinérgicos e adrenérgicos. Nos adrenérgicos há uma constrição, nos colinérgicos há um relaxamento. Bom, a gente passando agora, isso foi um breve conteúdo, gente. Eu tô dando uma pincelada, certo? Eu tô passando aqui um conteúdo, eu tô fazendo uma revisão. Às vezes posso estar falando um pouco rápido demais. Então, o ritmo das próximas aulas vai depender do que você me disser. Fala aqui nos comentários que a gente vai batendo um papo e eu vou ajustando as aulas para adaptar melhor a sua realidade, a sua compreensão, porque tem importância para mim você compreender também essas aulas. É importante para mim também que você aprenda, que você compreenda a informação que eu quero estar passando aqui. Bom, então, compreendeu as funções adrenérgicas? Basicamente, o que acontece? Só para você entender, depois falei muita coisa, mas função adrenérgica. Dependendo do receptor, ela vai estimular, vai dilatar ou vai contrair. Certo? Então é o que você precisa compreender. Dependendo do estímulo, ela contrai ou ela relaxa. E com as colinérgicas também funciona da mesma forma. Ou ela contrai ou ela relaxa. Então tudo vai depender do receptor que ela vai estar se ligando. Então, inclusive,
passando para o próximo assunto, e eu vou estar chegando nessa parte também, que a gente vai estar compreendendo, que são a parte dos glândulas suprarrenais. Bom, as glândulas suprarrenais acontece o transporte, né, ativo de noradrenalina, que é transportada e convertida em epinefrina pela ação da, vamos lá, feniletonlamina N e metiltransferase. Então, quando ela sofre a ação da feniletanolamina N e a metiltransferase, a noradrenalina é transportada e convertida em adrenalina nas glândulas suprarrenais, as glândulas que ficam lá em cima, na parte renal. E 80% da 80% da adrenalina, ela é endógena, certo? Das catecolaminas, não, só um minuto aqui pra gente retomar. A adrenalina, que compõe 80% das catecolaminas, recapitulando, a adrenalina que compõe 80% das catecolaminas que são secretadas na medula adrenal, certo? E é a única catecolamina não sintetizada fora da medula adrenal. É a adrenalina. Então, futuramente eu pretendo trazer algumas aulas de fisiologia também para a gente conseguir compreender, porque a gente vai fazendo vários links, várias conexões. Bom, um detalhe. Sofre no neurônio, certo? No neurônio, as funções adrenérgicas e dopaminérgicas sofrem metabolização, certo? Do catecol O-metiltransferase no fígado. E a monoamina, deixa eu só recapitular aqui pra gente não falar besteira. Monoamina oxidase, monoamina oxidase, certo? Temos essa enzima no fígado e ela tem a metabolização, certo, das catecolaminas, que chegamos a serotonina, a noradrenalina e vamos falar aqui, a monoamina, certo? As monoaminas, ela tem a e a B, certo? A e B. E os receptores, cada um, após a reação enzimática de metabolização, tem as suas reações, certo? Um detalhe, só para a gente chegar aqui nessa parte, a gente caminhando para o final. A parte da... Tá ficando uma puta de uma aula, hein? Aula gigante. Eu não sei nem se a galera vai chegar até no final. Mas tô gravando, tô aprendendo também. E é uma reação de experiência, certo? Primeira aula gravada. Na verdade, a primeira gravada foi sobre a parte da equivalência dos corticosteroides. Só que foi uma aulinha pequena. Essa daqui é um pouquinho maior, mais concentrada e mais complexa também, né? De estar compreendendo dessa forma. Bom, e a noradrenalina, ela chega na metanefrina. Vamos falar sobre as respostas das catecolaminas, certo? Porque aqui, nas aulas anteriores, nos slides anteriores, eu falei em relação aonde que ela chega, aonde que ela se conecta. Será que eu pulei isso aqui, gente? Acho que eu pulei uma aula, né? Eu pulei uma aula. A parte das catecolaminas e dos estímulos, né? Olha só para você ver a aula que eu tinha pulado aqui, um slide que eu tinha pulado, que era das catecolaminas e dos seus efeitos. Porque ela tem os efeitos inibitórios e excitatórios, certo? Isso aí vai depender de cada região. Então, o estímulo da respiração, da atividade psicomotora, ela sofre esses efeitos.
Então, os excitatórios acontecem no músculo liso, que fornece mais sangue para a pele, para a mucosa, certo? Lembra que eu falei ali na distribuição adrenérgica? E a função cardíaca, que aumenta a contração, maior fluxo sanguíneo. Essa é a reação excitatória das catecolaminas. As inibitórias, a gente já tem no estômago, no brônquio, porque acontece uma broncoconstrição, certo? Vai diminuir a ventilação, na verdade vai aumentar a contração, por isso que a gente fica ofegante, porque diminui a contração da parede brônquica e aumenta a contração do músculo do coração, certo? E aqui a metabolização endócrina também há uma alteração. Quando há catecolamina, há uma alteração endócrina, certo? Então muda os hormônios, que a gente tem uma maior secreção de insulina. Isso aqui é extremamente importante a gente ressaltar, que é o seguinte: quando há uma maior abundância de catecolaminas, há uma alteração endócrina. Essa alteração endócrina, há uma maior secreção de insulina, com maior glicogenólise. O que é a glicogenólise? A glicogenólise é a depedração da glicose em meio circulante, certo? E uma maior mobilidade dos ácidos gráficos. Bom, agora já voltando para na nossa parte dos receptores, certo? Dos receptores das catecolaminas. Cada receptor, a gente tem os receptores adrenérgicos. A gente tem o alfa-adrenérgico e o beta-adrenérgico. Inclusive, até nas aulas anteriores eu já falei. O que acontece? Os alfa e os beta-adrenérgicos se ligam às proteínas G. E as catecolaminas se ligam, tem um maior efeito no nosso sistema límbico. Lembra que eu falei que o sistema límbico é sobre a parte das emoções, é o nosso sistema mais emocional, de luta ou fuga. E temos a parte da ativação desses receptores, que tem a parte dos receptores nicotínicos, que é o receptor onde recebe o alcaloide da nicotina. Não sei nem se eu tô... Eu acho que eu tô adiantando as coisas. E temos os receptores nicotínicos e os muscarínicos, certo? Grava isso, porque mais pra frente a gente vai falar em relação a eles. Bom, vamos lá. Em relação à resposta dos receptores, os nicotínicos, eles são seletivos de cátions, certo? E sim, é o que recebe o alcaloide da nicotina. Eu tô pulando coisa aqui, ó. Uma resposta de excitação muscular do músculo estriado, certo? Acontece nos receptores nicotínicos, certo? A gente tá falando, às vezes tá ficando um pouco confuso, porque vai agregando outros receptores, onde os neurotransmissores, as drogas se ligam. Então, no sistema nervoso autônomo, eu já falei dos receptores alfa e beta, certo? Os alfas e beta adrenérgicos e colinérgicos. Agora eu falei dos receptores nicotínicos e muscarínicos, certo? Os muscarínicos, ele tem de resposta nos receptores, são 5 tipos de receptores muscarínicos, certo? Que o M1 tem resposta córtex cerebral, o M2 tem no tronco encefálico e no coração, ficou faltando uma perninha aqui, no músculo estriado liso e no córtex, certo? Isso aí é no M3, músculo liso. No M4, o corpo estriado e dorsal, no M5, a liberação da dopamina. Então, presta atenção. A gente vai conectando as coisas, certo? Lembra que a gente falou das catecolaminas? Então, nos receptores muscarínicos, M5, há uma liberação da dopamina. Bom, em relação à parte da farmacologia. Eu tô dando uma acelerada, porque essa aula tá ficando muito grande.
muito grande mesmo. A parte da farmacologia, se ficou alguma coisa para trás, você está estudando, você está buscando, você não compreendeu, deixa um comentário aqui que eu vou e gravo uma aula especificamente para a gente compreender essa parte que às vezes eu só dei uma pincelada aí, porque eu comecei bem empolgado no começo mesmo, falando bastante, e agora eu estou dando uma acelerada. Os fármacos que parecem ou ativam o sistema simpatomimético ou parasimpático-mimético. É o adrenérgico e o colinérgico. A gente cai na mesma. Fármacos que interferem são os anticolinérgicos, que interferem assim. A gente tem a reação direta e indireta desses medicamentos. O que seria uma ação direta e indireta? A ação direta é quando o fármaco ou o neurotransmissor ele age diretamente em resposta no receptor, certo? E a ação indireta é quando ele age indiretamente, ou quando ele se liga a alguma enzima ou a alguma proteína que irá impedir a ação daquele fármaco ou neurotransmissor naquele determinado receptor, certo? Então ele estimula, então ele acontece uma ação indireta ao receptor. E a ação direta mesmo, que ele vai lá e faz a função dele no seu receptor. Bom, a parte da dopamina. Pouca no sistema nervoso. Das catecolaminas. A epinefrina, ela é uma agonista, certo? O que é uma agonista? Ela vai lá e faz a função dela naquele local, certo? Função em mão direta. Ai. Tem hora que eu pego uns exemplos, mas vamos lá. E tem a parte alfa e beta adrenérgica, certo? Então, as catecolaminas, a epinefrina, para ser epinefrina mesmo, para ser mais específico, ela tem função agonista nos receptores alfa e beta adrenérgico. Em baixas dosagens, ela tem função no beta 1 e beta 2, certo? Em baixas dosagens, essa é a adrenalina. Em altas dosagens, ela tem ação no alfa 1, certo? No beta 1, ela aumenta a força de contração cardíaca, isso aí eu tô falando da adrenalina, certo? O que acontece? Então, em cada receptor, ela vai agir de uma forma diferente. Então, a adrenalina, o que acontece? Quando ela tem altas doses, ela vai se ligar em baixas doses. Nossa senhora, tem hora que eu mesmo faço confusão, né? Em baixas doses, o que vai acontecer? Ela vai se ligar aos receptores beta adrenérgicos e vai ter uma maior contração cardíaca. Então, aumenta a contração do coração. Quando ela se liga aos receptores beta 2, há uma vasodilatação e uma diminuição da resistência periférica, certo? E agora a gente passando para a dopamina. A dopamina, ela tem um pouco efeito no sistema nervoso central, mas ela tem uma ativação nos receptores periféricos de vasodilatação e vasoconstrição, e vai seguir mais ou menos o mesmo sentido. Vai depender das dosagens para ter essa resposta. Bom, e a noradrenalina, ela também é um agonista dos receptores alfa 1 e beta 1, e não possui ação no sistema de beta 2, certo? Mas ela aumenta a pressão, certo? Sistematicamente, ela aumenta a pressão sistólica e diastólica. Bom, espero que você tenha compreendido, certo? Aqui a gente deu uma pincelada boa mesmo em relação à farmacologia do sistema nervoso autônomo. Essa é a parte da farmacologia, a gente ainda não chegou na parte clínica, é uma parte que a gente precisa compreender muito, e é uma parte muito difícil de entender, certo? É uma parte muito difícil, então, assistiu essa aula? Show! Assiste de novo. Não entendeu? Lê, compra livros, leia. É de extrema importância você ler. Você compreender o que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer conexão com outros conteúdos da agora para frente. A próxima aula vai vir sobre o sistema nervoso central.
E a minha dica para você é se inscreva no canal, certo? Participe do nosso grupo que a gente tem aqui embaixo, do Telegram. É de extrema importância você participar, interagir, receber nossos conteúdos. E o processo de melhoria, ele é um processo de melhoria contínua, onde a gente melhora a cada dia, certo? Aqui embaixo também tem o link da pós-graduação, onde eu fiz a minha pós-graduação, que é a Unialeia. A parte de farmácia clínica e estética eu fiz lá, então dá uma olhadinha, conheça. E a parte do mercado digital é onde você vai alavancar os seus ganhos, porque não adianta nada você saber muito e você não saber comercializar esse conteúdo que você tem. Então aprenda criando o seu negócio online, criando a sua marca online com Fórmula Negócio Online. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E a base do sucesso é você ter uma boa comunicação, um bom conhecimento, certo? E uma aplicabilidade muito boa. Fica aqui o meu vídeo de hoje, se você gostou, é um prazer imenso tá gravando essa aula, nossa primeira aula. Fiquei até um pouco ansioso, certo? Posso ter dado uma embananada aí em algumas partes, mas perdão, isso aí é um processo de melhoria contínua mesmo. Pretendo melhorar, certo? O meu processo de aula, mas é isso aí. E até o processo de construção de conteúdo mesmo. Esses slides, eu posso estar disponibilizando eles lá no grupo do Telegram. Tá bom? Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê no próxima aula. Falou!